Vai. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui com mais uma escola do Alicerce Bíblico, uma escola que nós, da Igreja Evangélica de Interlagos, temos realizado nas nossas terças-feiras e vamos estar dando continuidade ao estudo que está sendo realizado pelo nosso pastor dirigente, pastor Hélio Pivezan. E hoje ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo, falando a respeito, conforme ele falava sobre a divindade do Senhor Jesus. Agora ele vai estar falando a respeito de Jesus Cristo, Filho do Homem. Então, é um momento que é importante que nós nos atentamos muito, porque essa questão de Jesus Cristo, Filho do Homem, traz muitas dúvidas, aos cristãos. E o pastor Hélio vai estar aqui trazendo para a gente informações de natureza teológica e também algo relacionado à nossa doutrina, a doutrina que nós temos aprendido aqui na Igreja Evangélica de Interlagos. Então, nós podemos iniciar com uma oração, colocando as nossas vidas, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz novidades de amplitude espiritual. Então, é necessário que nós tenhamos esse contato com o Espírito Santo. Portanto, vamos colocar as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor e vamos fazer, estaremos orando então. Amém? Glórias a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, onde nós temos essa oportunidade singular, uma oportunidade muito importante para as nossas vidas, que é de estar aumentando o nosso conhecimento a respeito da Tua Palavra. Amém. Onde nós colocamos o nosso corpo, alma e espírito como que dessecados diante do Teu altar, para que nós tenhamos a compreensão exata daquilo que está escrito na Tua Palavra. Amém. Então, coloco na Tua presença o pastor Hélio, onde nós aqui, como servos do Senhor, nós abençoamos a vida do pastor Hélio, como toda a tua casa, a tua família, e que o Senhor tenha toda a liberdade de estar usando o teu servo. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós fazemos esta oração. Ao Senhor Jesus toda a glória. Amém. Amém. Amém, irmãos. Esse assunto sobre por que Jesus se autodenomina Filho do Homem é muito interessante. Eu estudei esse assunto e eu fiquei impressionado. Vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir. É muito legal. A razão, o motivo pelo qual Jesus se intitula Filho do Homem. Ah, mas ele não é Filho de Deus? Ele foi feito Filho de Deus depois. A gente pode até mostrar para vocês em alguns lugares. Mas Jesus, quando ele fala de si mesmo, ele fala do Filho do Homem. Filho do Homem. Filho com F maiúsculo e homem com H minúsculo. Até isso tem um significado. Tá bom? Muito bem. Eu só quero lembrar que, como eu já falei nos vídeos anteriores, ou melhor, nas escolas, nas aulas anteriores que eu dei para vocês, eu quero falar o prólogo do primeiro estudo que eu fiz. Esse aqui já é o quarto. Se você está chegando agora aqui no YouTube, dá uma pesquisada lá que já tem outros 3. Esse aqui é o quarto que nós estamos falando sobre a natureza de Cristo, E eu gosto de ressaltar isso que eu vou falar para vocês agora, porque faz muito sentido dentro
do que a Bíblia nos ensina. Quando nós conhecemos a Cristo, nós não seremos enganados pelo anticristo. Nunca se esqueça que engano significa, pressupõe desconhecimento. Só é enganado aquele que não conhece o assunto pelo qual está sendo enganado. Eu já dei vários exemplos fartamente sobre isso, tá bom? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, se você não conhece, você não está habituado a mexer com automóveis, você pode comprar um carro todo arrebentado. Vou dar um exemplo. Uma vez, quando eu fui comprar um carro, há uns 10 anos atrás, eu e a Rosana fomos na concessionária para comprar um carro usado. Aí eu cheguei lá, eu vi acho que era um Gol na época, um Gol bonitinho, tal. Estava dentro do orçamento, eu estava precisando de um carro, tal. Fui lá, nossa, gostei, né? Dei um sinal de entrada. Aí a seguradora foi e não aprovou a compra daquele carro. Ela falou, se você comprar esse carro, nós não vamos assegurá-lo para você. Ou seja, eu estava quase sendo enganado. Por quê? Porque eu não sou do ramo de automóveis. Percebe? E assim eu vou tratar esse assunto aqui. Se você não conhece bem a Jesus Cristo, a hora que chegar o anticristo, você vai acreditar que ele é o Cristo. Porque ele trata de engano. Né? Então vamos relembrar o prólogo da primeira parte, ou seja, do primeiro estudo que eu fiz sobre a natureza de Cristo. Né? Quem é Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que todos fazemos desde que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Vários filósofos, vários religiosos, toda vez que ouve falar de Jesus Cristo, fica aquela pergunta, quem é esse sujeito? Né? Aliás, o próprio Jesus fez essa pergunta. Né? Está lá em Mateus 16. Né? Ele faz, quem vocês acham que é o Filho do Homem? Né? Quem vocês acham que eu sou? Né? Muitos tentam responder, porém, só num lugar a gente vai obter a resposta, que é na própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Né? É na Bíblia, que foi escrita e inspirada por Deus, nós cremos na inspiração divina, por pessoas que estiveram lá, ao lado de Jesus, que viram os fatos acontecerem e relataram tais fatos. Por exemplo, Flávio Joséfo, que é um historiador judeu que viveu ali no século 2, 3, não sei, depois de Cristo, ele mesmo dá testemunho de que houve realmente um homem que morreu e ressuscitou, que tinha morrido e ressuscitado. Né? Então, fica aí essa pergunta. Por que Jesus é chamado de Filho do Homem? Por que será? Né? Essa expressão, Filho do Homem, significa nascido do homem, mas tem muito mais coisa. Vocês vão ver hoje. Quando ele fala assim que é Filho de Deus, significa que ele é nascido de Deus. Né? Então, o título que Jesus tem revela a sua natureza. Por exemplo, se ele fala Filho de Deus, é nascido de Deus, significa que ele tem natureza divina. Se ele fala que é Filho do Homem, então significa que ele tem natureza humana. É isso que está dizendo essa autodenominação. Né? E Jesus nunca é chamado de um Filho de Deus. Né? Um Filho de Deus. Não, ele é chamado de o Filho de Deus. Né? Por exemplo, se você for lá em Jó, se você estiver anotando esse assunto, dá uma lidinha lá em Jó, capítulo 1 e 2, você vai ver que Satanás é um filho de Deus. Né? Então, Jesus é tratado aqui como o Filho, no sentido único. Jesus é o único Filho de Deus. Ora, mas e lá no Velho Testamento? Lá no Velho Testamento, em Jó, se você for olhar lá, ele fala de vários filhos. Vou mostrar. Quer ver aqui? Vou te mostrar. É muito interessante.
Só um minuto. Aqui. Agora eu venho aqui e partilho esta tela. Vamos ver lá em Jó. Vê se está chegando aí. Já deve estar chegando para você a imagem. Né? Tá aqui, Jó. Chegou aí, Valdo, a imagem do texto bíblico? Por favor, dá uma... Tá perfeito. Tá perfeito, tá bom. Obrigado. Então vamos lá, Jó capítulo 1, tem vários versículos aqui que ele fala, quer ver? Interessante, ó. 1:6. E num dia em que os filhos de Deus, tá vendo? Vieram apresentar-se perante Jeová, veio também Satanás entre eles. Tá vendo? Os filhos. E tem vários textos, tá? Que trata dos filhos, mas lá no Novo Testamento ele trata de um único, não um dentre vários. Por isso que nós tomamos o cuidado de diferenciar, né? O Pai é um e Jeová é outro. Essa é a nossa visão, tá certo? Muito bem, continuando. Vou parar a partilha aqui. Pronto. Aí você vai me ver aqui de novo. Beleza. Muito bem. Tem um outro ponto. Jesus se relaciona com Deus. Isso é um fato inédito. Né? Nunca, em nenhum momento da história humana, em nenhum outro relato de qualquer outra religião, há esse relacionamento de Cristo com o Pai. Ele é o pioneiro, vamos dizer assim, nesse tipo de relacionamento. Jesus, não sei se eu posso usar aqui a palavra pioneiro, né? Mas eu estou só dando uma ilustração. Né? Mas é como se Jesus fosse a única pessoa que tinha se relacionado com Deus, né? De maneira única. Nunca ninguém proclamou esse tipo de relacionamento. Né? E o último fato que eu quero dar para vocês, que é por onde eu vou começar, porque até agora eu só falei do prólogo, então agora eu vou começar o estudo de hoje, que é justamente de que Jesus se autodenomina Filho do Homem. E nós vamos entender esse título, que é muito interessante. Por que Jesus se autodenomina Filho do Homem? Essa é a questão toda. E eu espero que você compreenda a grandeza desta atitude de Cristo. Quando Jesus fala o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, é de uma grandeza tremenda o amor que Jesus Cristo tem pelo homem. Né? Muito bem. Vamos ver quem é o Filho do Homem. No hebraico, quando você usa a expressão filho de, e eu vou mostrar isso para você, então, toda vez que o povo judeu usava a palavra filho de, né? Por exemplo, filho da perdição, filho de Deus, filho de alguma coisa, percebe? Quando ele usa essa expressão, ela denota uma relação entre o filho e o objeto. E mais ainda, participação. Eu vou provar isso para vocês. Por exemplo, filhos da ressurreição, como está em Lucas 30, 20 e 36. Vou mostrar aqui para você. Eu vou ficar um pouquinho sem a imagem, só deixando no texto bíblico, e vou ficar falando. Então você não estranha não, tá? E como eu tenho vários textos aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá bom? Então eu vou partilhar aqui. Então vamos começar com Lucas 20, 36. Olha que
legal que é estranho aqui, ó. Lucas 20:36. Dá só uma olhada nisso, ó. Ele fala assim: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, veja só, o sentido desse texto, tá, quer dizer o seguinte: são filhos de Deus, ou seja, pertencem à natureza de Deus. Sendo filhos da ressurreição, que significa participantes da ressurreição. Percebe? Então, quando ele fala sendo filhos da ressurreição, ele está dizendo assim, olha, eu estou falando dos filhos, das pessoas que vão participar da ressurreição. Eu não vou aqui ficar analisando o contexto deste versículo, porque o meu objetivo é analisar a palavra e o uso dessa palavra, filhos. Filhos da ressurreição significa participantes da ressurreição. Quer ver um outro caso? Filhos do reino, como está em Mateus 8:12. Se você estiver anotando, anota mesmo, porque esse assunto é muito bom. Então vamos lá, Mateus 8, verso 12. Quer ver que interessante? Ele fala assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas. Lógico que isso aqui não é reino de Deus, tá? Ele deve estar falando de um outro reino aqui. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O que são esses filhos do reino? São as pessoas que participam daquele reino. Aqueles que pertencem àquele reino. Outro caso. Filhos da perdição. João 17:12. Quer ver? João 17:12. Estando eu com eles no mundo, essa é aquela oração de Jesus, né? Não vou analisar a oração de Jesus aqui. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então aqui, ó, aquele que pertence à perdição, ou aquele que é destinado à perdição, a sofrer a ruína e condenação. Percebe? Evidentemente, aqui ele está falando de Judas. Né? Então, esse ponto é muito importante. Tá? Aquele que está inserido na perdição, aquele que é participante, aquele que é destinado. Né? Destinado não no sentido daquele destino de predestinação, aquele que está caminhando para a ruína. Nesse sentido, a palavra destino. Eu tenho que tomar esse cuidado aqui, porque senão pode dar um duplo sentido. Né? Destino no sentido de caminhando, é aquele que está caminhando para a perdição. Né? Mais um outro exemplo, filhos de paz, que está em Lucas 10:6. Vamos lá. Lucas, capítulo 10, verso 6. Perdão, errei aqui, 10, verso 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Não vou analisar o versículo, mas se ali houver algum filho de paz, ou seja, aqueles que pertencem à paz ou possuem um caráter pacífico. Tá ok? Então nós estamos analisando aqui. Vamos lá. Filho do homem. A gente pode concluir que filho do homem é aquele que participa da humanidade e tem as características humanas. Aquele que tem as fragilidades e as fraquezas e impotências humanas. Percebeu como é lindo isso? Como isso realmente é maravilhoso? Quando Jesus se denomina
filho do homem, ele está dizendo assim, eu sou da natureza humana, portanto eu tenho as fragilidades, eu tenho as fraquezas, eu tenho as impotências humanas dentro de mim. Percebe? Isso aqui é interessante demais. Um outro ponto a ser analisado é o fato de que, quando ele se intitula filho do homem, ele atribui a si a renúncia à sua divindade. Então, ele poderia simplesmente falar assim, filho de Deus, mas ele, neste momento, ele não é. Porque ele renuncia à sua divindade. Olha a importância dessa palavra filho do homem. Está embutido aí a renúncia de Cristo à sua grandeza junto ao Pai. Ele desce, como está lá em Filipenses, né? Tomando a forma de homem, né? Humilhando-se a si mesmo e tal. Ele está propagando, então, nesse momento, uma grande novidade. Nessa frase, filho do homem, ele está dizendo assim, olha, eu estava lá com o Pai, né? Renunciei, e agora eu estou aqui, com a sua natureza, a natureza igualzinho a vocês. Não sei se você lembra da parábola do filho pródigo. Lá na parábola do filho pródigo, uma hora eu vou pregar sobre esse assunto para vocês. Mas quando Jesus prega a parábola do filho pródigo, ele é o filho pródigo. E eu vou mostrar, eu vou preparar uma pregação para vocês sobre o filho pródigo. Ele é o filho pródigo. Ele gastou a fortuna dele com as prostitutas. Ele gastou a fortuna dele com os pecadores. Afinal, ele renunciou à sua grandeza. E ao renunciar à grandeza, ele também comeu as bolotas que os porcos comiam. Por quê? Porque ele estava inserido na qualidade de homem. Eu vou pregar uma hora para vocês sobre esse assunto. Então, Jesus está propagando uma grande novidade. Eu era Deus, eu estava com Deus, agora eu renunciei a toda a grandeza divina e vim parar aqui com vocês, para experimentar a fragilidade, a fraqueza e a podridão humana. Se Jesus não tivesse feito isso, ele não teria condições de salvar o homem. Por quê? Porque a natureza humana, ela tem o poder de escolha. Foi nos dado o poder de escolha. Eu não gosto da palavra livre-arbítrio. É muito teológico livre-arbítrio. Eu prefiro o poder de escolha. Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida espiritual. E se Jesus não tivesse incorporado a natureza humana, ele não teria como salvar o homem, porque ele não saberia qual é o poder da escolha, ou o como ser a escolha da vida espiritual. Então Jesus, ele é grande, ele é tremendo, porque ele largou tudo, gastou toda a riqueza dele, gastou com a gente. Ele gastou a vida física humana dele com a gente. Essa era a riqueza, a vida dele era a riqueza dele. Gastou tudo com a gente. E foi lá comer as bolotas dos porcos. Ele foi massacrado, foi cuspido, foi odiado, foi machucado. E por fim morto de cruz. Isso é comer as bolotas dos porcos. Esse foi o caminho de Cristo. Né? Ele também propaga a sua identificação. Ou seja, a sua identificação com o homem. Jesus, pela sua misericórdia, se fez homem.
para ter uma identificação, ter uma conexão com o homem, saber como é ser homem para salvar o homem. Ou seja, Jesus propaga o seu amor por nós. E ao cabo, ele se transformará em seu Salvador. Então, Jesus é tremendo nisso aí. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Então, neste caso, ele é o filho e não um filho do homem. Percebe? A gente tem que levar isso em consideração. Jesus é o, não um. Esse título de filho do homem diz respeito à sua vida terrena. Aí eu vou dar uns versículos para você ler. Se estiver anotando, anota aí. Essa afirmação, né, está em Marcos 2,10. Vamos ver lá. Eu vou abrir esses versículos porque é muito legal. Espera aí. Vamos lá, Marcos 2,10. 2, verso 10. Está aqui, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, olha lá, poder para perdoar pecados. Depois você lê o resto do texto, né? Ele está falando daquele sujeito que era paralítico, né? E desceu pelo telhado. Né? Outra, 2,28. Olha que interessante. Ele fala assim: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então está aí. A sua vida terrena. Está dizendo aqui, ó. Filho do Homem, ele tem vida terrena. Mateus 8,20. Vamos lá. Mateus 8, verso 20. Ele fala assim: disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui, ó. Tá aí. Aliás, gente, esse versículo aqui, ó, põe por terra aquela teologia da prosperidade. Né? Se Paulo diz que nós temos que nos revestirmos de Cristo, então a pobreza de Cristo também é nossa parte, é nosso quinhão. Tá certo? Então Jesus não tem poder, perdão, Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Quer ver outro? Lucas 19:10. Lucas 19:10. Ainda nesse assunto. Né? 19, verso 10. Ele fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, veio aonde? Onde que ele veio? Veio na terra. Então tá aí. Então, o título diz respeito à sua vida terrena, com os sofrimentos que essa vida terrena proporciona a favor da humanidade. Quer ver, ó? Marcos 8:31. Quer ver? Marcos 8, verso 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Está aqui, ó. E que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Não está aí. Bom, seus sofrimentos a favor da humanidade com exaltação e domínio sobre a humanidade. Então Jesus, depois que ele passa por esse período de humanidade, ele atravessa a cruz, atravessa a morte e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele então exerce domínio sobre a humanidade. Vamos ver, Mateus 25:31. Mateus 25:31.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 26, 24. Ele fala lá: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. Muito bem. Então está aí o amor de Cristo. Até nesse título, Jesus Cristo ama o homem, ama a natureza humana e morre pela natureza humana e ressuscita. Sabe um detalhe interessante a respeito da ressurreição de Cristo? Vou até abrir aqui para falar com vocês. Um detalhe interessante é que a gente já estudou isso várias vezes, né? A morte, ela existe por causa do pecado, né? Se não houvesse pecado, não haveria morte. É assim que a Bíblia nos diz. Você vai ver lá em Romanos 4, né? Tem vários textos aí que mostram que a morte ela só existe porque há pecado. A partir do momento que não há pecado, há vida eterna. Então, Jesus morreu. Esse é o detalhe. Percebe? A morte é símbolo, é figura de inferno, de desgraça espiritual. E Jesus, olha que interessante, ele morre. Ora, como é que Jesus morre? Se ele não tem pecado. Aí é que está o detalhe. É como se Jesus fosse um homem que morreu e é lançado para dentro do inferno. Só que lá no inferno só pode entrar quem tem pecado. Quem não tem pecado não consegue ficar no inferno. Não dá. Por isso o inferno regurgita Jesus. Devolve. Porque ele não tem o bilhete para entrar no inferno. O bilhete para você entrar no inferno se chama pecado. Aí Jesus, ele sai do inferno, ele é expulso do inferno. Aí ele é obrigado a ressuscitar. E não existe outra razão para ficar morto, senão que não seja ir para o inferno. Porém, Jesus ressuscita. Esse é o, vamos dizer assim, a cereja do bolo nessa história maravilhosa de redenção do homem. É a cereja do bolo isso. Percebe? Muito bem. Agora, como é que Jesus, então, fez isso? Né? Como tudo isso aconteceu? Ele é o segundo homem. Se a gente abrir lá em 1 Coríntios 15, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Temos que ler esse texto, que ele é muito legal. 1 Coríntios, vocês já devem conhecer. 1 Coríntios capítulo 15, já de longa data. Seria bom depois vocês lerem 1 Coríntios 15 inteiro, porque ele só trata da ressurreição. Dá sim para a gente até fazer uma pregação um dia sobre isso e explicar o capítulo 15 inteiro, que é muito interessante. Esse capítulo ele fala de coisas muito legais. Então lá em 1 Coríntios 15, 47, ele fala assim, quer ver? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então tem um mistério aqui, tem um negócio interessante. O primeiro homem da terra é terreno. Quem é o primeiro homem da terra? Adão. Adão, aquele lá, Adão, lá do paraíso lá. Então, o primeiro homem que é feito de terra. Ele é feito de terra. Ele é terreno. E o segundo homem, que é Jesus Cristo, ele é do céu.
Né? E ele foi concebido de maneira virginal de Maria. Todo mundo sabe disso. Maria não concebeu Jesus de José. Maria concebeu Jesus de uma visitação espiritual. Né? E mais interessante dessa história, Maria era virgem e Jesus permaneceu de maneira virginal até a cruz. Essa afirmação a gente precisa tomar um certo cuidado. Não estamos aqui me referindo a sexo, virginal de sexo. Percebe? Maria concebe a Jesus de maneira não sexual. Tá certo? Isso é fato. Porém, Jesus permanece virginal. Não é questão dele permanecer virginal porque não teve relações sexuais. Sim, ele não teve. Mas é sem pecado aqui. Essa afirmação é para dizer que Jesus morreu sem pecado. Por isso ele ressuscita. A ressurreição, ela só é possível para aquele que foi morto sem pecado. Por isso que Jesus nos transforma e nos faz ficar iguais a ele. Por quê? Porque aí a morte não pode nos reter. Nós teremos a mesma, vamos dizer assim, o mesmo destino, o mesmo caminho, que é a ressurreição. Né? É uma mecânica aí que Jesus criou, uma engenharia de Cristo fenomenal, uma coisa fabulosa. Né? Agora, por que ele fez isso? Né? Por que Jesus veio e se trata como Filho do Homem? Por quê? Primeiro, Jesus ele veio dessa maneira porque ele queria dar poder ao homem. Que poder? Vamos ver lá? João, capítulo 1, verso 18, perdão. João, capítulo 1, verso 18. Está aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então tá aí. Essa é uma afirmação doída. Essa aqui é uma afirmação, olha, muito dolorida, porque tem uma verdade aqui tremenda. Primeira verdade, Deus nunca foi visto por alguém. Então aquelas teofanias do Velho Testamento, desculpa, não é de Deus. Segundo, ele está dizendo que o Filho unigênito que está no seio do Pai, que está no Pai, esse o revelou. Esse quem? O Filho unigênito, que é Jesus. Revelou quem? O Pai. Ora, o Pai só veio a ser revelado por Jesus. Olha que interessante. Isso aqui é vamos dizer assim, é um motor. É um motor de 16 válvulas, irmãos. Isso aqui é um motor tremendo. E olha, quando Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, ele, embora fosse da natureza humana, embora ele estivesse com a natureza humana, as obras que ele fazia revelavam a natureza do Pai. Dá para entender isso? Quer ver que legal? João 5, 19 e 20. Vamos lá. João 5, 19 e 20. Aqui, ó. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Olha a natureza dele aqui, ó. Você percebe? O Filho não pode fazer nada. Jesus está se declarando. Deu para entender? Ele está falando, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque o Pai é que deve fazer tudo. Deu para entender? Olha Jesus revelando o Pai.
Eu só posso fazer alguma coisa se o Pai fizer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que fez, o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Olha a grandeza da obra de Jesus. Jesus vem, revela o Pai e fala assim: eu só consigo fazer as coisas que eu faço porque o Pai está fazendo. E tudo que o Pai faz, eu faço da mesma maneira. João 10:38, vamos lá. Olha que interessante aqui. Mas se eu as faço, ele está falando das obras, né? O verso 37, ele fala assim: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Depois você lê o resto do texto aqui, né? Mas se eu as faço as obras do Pai, e não me credes, credes nas obras, ou seja, eu estou aqui fazendo, ressuscitando, curando, dando vista ao cego, limpando o leproso, e ressuscitando a menina, ressuscitando fulano, e fazendo isso, fazendo aquilo. Se vocês não credes em mim, pelo menos pelas obras que eu estou fazendo. Eu estou fazendo essas obras para que vocês conheçais e acreditais não em mim, mas que o Pai está fazendo através de mim. Deu para entender a grandeza dessa obra? Jesus, ele tem natureza humana nesse momento. Então, pela natureza humana, ele não pode fazer nada. É isso que ele está falando. Mas, como Jesus tem uma conexão profunda com o Pai, até que ele fala, eu e o Pai somos um, uma unidade entre os dois, aí, pelo fato do Pai estar nele, aí ele faz. Olha de novo o versículo. Ó. Mas, se eu faço essas obras, e não credes em mim, mas credes nas obras. Por quê? Eu quero que vocês conheçam e acreditem que o Pai está em mim e eu estou nele. Maravilhoso. Isso aqui é um alimento espiritual, isso aqui fabuloso, irmãos. Se começar a analisar isso aqui, você arrepia. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana. E mais, Jesus, quando ele fala que ele é o filho do homem, ele diz, vou voltar aqui só para você me ver. Peraí. Tá aqui. Jesus mais um motivo pelo fato dele ter feito isso. Quer ver? Quer ver que loucura? Jesus nos prepara para a vida celestial. Ou seja, a natureza humana pode ser feita à semelhança da divina. Jesus insere a natureza humana dentro do céu, ao lado do Pai, por causa da cruz. Olha que interessante. Isso não é fenomenal? Isso não é maravilhoso? Então, quando a gente fala assim, Jesus se declara filho do homem, tem um monte de coisas por trás dessa afirmação. Um monte. E você vai ver mais. Ele, Jesus, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Não é legal isso? Não é fabuloso? Eu vou repetir a frase, hein? Muito legal. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se filho do homem, ou seja, pegou a natureza do homem. Com qual objetivo? Fazer com que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Porque eles não podiam se tornar filhos de Deus. Eles tinham uma natureza pecaminosa. Aí Jesus morre na cruz e fala assim, aquele que crer em mim terá o poder de ser feito filho.
de Deus. Que é justamente o que a gente vai ler em João 1,12. Se você procurar lá em João 1,12, eu vou mostrar para você aqui, se todo mundo já conhece, decor e salteado. Né? Vamos partilhar aqui. João capítulo 1, verso 12. Olha lá. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí. Eu sou filho, eu sou um filho do homem, eu sou filho do homem, eu tenho a natureza do homem, estou falando do Hélio. Eu tenho os pecados do homem, eu tenho as tendências dos homens, eu tenho tudo para ser colocado no inferno. Porque o inferno me merece. Deu a entender? É estranho falar assim, né? Eu sou merecedor do inferno. Por quê? Porque a minha natureza humana, eu sou pecador, eu sou, percebe? Terreno. Eu não tenho condições eu não tenho condições de fugir do inferno. O inferno é o meu destino. Eu tenho todas as características, ou seja, eu tenho o bilhete de primeira classe para entrar no inferno. Só que quando eu recebo a Cristo, quando eu aceito o Senhor Jesus, ele fala assim, Elião, pega aí o poder que eu vou te dar para você ser feito filho de Deus e cair fora do inferno. Muito bem. Quer ver? 1 João 3:2. Vamos lá. 1 João 3:2. Vamos ver que esse texto aqui é interessante. 1 João 3. Estou acabando, irmãos. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha aí, ó. Somos filhos, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos, olha aqui, ó, semelhantes a ele. Ou seja, nós vamos poder participar da herança de Cristo, nós vamos poder participar da mesa com o Pai. Por quê? Porque nós fomos feitos semelhantes a ele. Ó, semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Bom, até o corpo humano será igual ao corpo de Cristo. Estou falando disso aqui, ó, pele e osso. Tá? Então vamos ver. Onde está isso? Filipenses 3:21. Olha lá. Filipenses 3:21. Olha que interessante. Vamos ler o anterior, né? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, corpo físico, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que interessante, o nosso corpo abatido, o nosso corpo envelhecido pelo pecado, pelo tempo, será transformado para ser conforme, igual ao corpo do Senhor Jesus. Então, vamos ler lá 1 Coríntios de novo. Eu quero mostrar mais uns detalhes aqui, a gente já está quase acabando, tá? Vamos lá, 1 Coríntios 15, eu só vou ler e depois você lê o texto todo, tá? Do 45 ao 49, que é o que eu quero falar agora. Ele fala assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, ou último Adão, é feito espírito vivificante. Esse segundo Adão, esse último Adão é Cristo. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. Depois o espiritual. Esse primeiro aqui, ele é natural.
tá? Ele é terreno, natural. Mas esse segundo aqui é espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, espiritual. O qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, também, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então vamos entender esse trem aqui. Vamos entender isso aqui. Adão é o primeiro homem da terra. Não estou dizendo que ele é o primeiro ser humano. Tá certo? Primeiro ser humano, não necessariamente Adão. Mas ele é o primeiro homem da terra, feito de terra. O segundo é feito, ele é do céu. Assim como temos a imagem de Adão, ou seja, a natureza adâmica, pelo fato de crermos em Cristo, sermos batizados, nós teremos então a imagem do celestial. Por quê? Porque este último Adão, que é Jesus, ele tornou-se um espírito vivificante. Percebe? Jesus, ele tem um espírito, este último Adão, em espírito vivificante. Tá certo? Depois a gente pode até falar um pouco sobre a palavra espírito vivificante aqui. Tá? Então, ao homem está impedido de chegar à perfeição. A gente não consegue chegar à perfeição por moto próprio. Né? Por causa do pecado. Né? Veja, não foi o pecado que privou Adão do paraíso, né, da glória? Então ele, o Filho do Homem, nos resgata da culpa do pecado, ele nos tira do pecado e do poder do pecado e se dá como sacrifício expiatório. E aí nós obtemos a salvação por causa dessa atitude que Jesus tomou. Vocês percebem a grandeza dessa atitude de Jesus se intitular Filho do Homem? Percebe? Não é vamos dizer assim, sei lá, uma brincadeirinha de Cristo. Ele gosta de se chamar Filho do Homem. Não, tem um número de coisas, um número enorme de coisas por trás dessa afirmação. Né? Então, irmãos, eu espero que vocês tenham anotado tudo isso, né? Se não anotou, depois você pega de novo o vídeo que eu vou colocar daqui a pouco lá no YouTube, e aí você faz um estudo mais sistemático, né? Dá uma paradinha, ouça, vai lá nos versículos, leia os textos adjacentes, para que você cresça. O importante é que você olhe para Jesus não como um líder religioso, ou como alguém que implantou uma filosofia, ou como alguém que foi divino, mas é alguém distante, coisa de 2000 anos atrás. Não, de jeito nenhum. Jesus, ele simplesmente dá um baile no diabo, ele dá um baile em Satanás, ele dá um baile em Jeová, bota todo mundo no cestinho e corre para a galera. Esse é o nosso Jesus. Percebe? Ele dobra todo mundo lá e traz salvação para a gente que não tem esperança, para nós que somos pecadores, mortais, somos a pior coisa que existe no universo. Percebe? É o que nós somos. Fabricantes de pecados. Nós fabricamos pecados. O homem está sempre arrumando um jeito de fabricar um pecado. E o Senhor Jesus vai lá com amor e fala: eu vou tirar essa natureza do homem e vou dar a minha natureza para ele.
Amém? Espero ter incentivado e ter esquentado você aí, tá? Deus te abençoe. Pediria que o pastor Valdo aí assumisse esse finalzinho aqui só para eu fechar a gravação. Bom, irmãos,